Por favor, abra a sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes, capítulo número 7. Hoje nós vamos estudar a partir do verso de número 15. Eclesiastes 7, a partir do verso 15. A vida é paradoxal. Ou seja, nem sempre ela é o que esperamos que ela seja. Por vezes ela é o contrário do que gostaríamos que ela fosse. Há paradoxos ou situações paradoxais, contrárias ao senso comum, que são bastante engraçadas, e outras que são por demais realistas. Quer ver uma engraçada? Há uma igreja nos Estados Unidos que se chama The Fight Church, a igreja da luta. O líder da igreja é um pastor e também um professor de artes marciais, de MMA, para ser mais exato. Ele pastoreia um grupo e ensina o mesmo grupo como lutar. Então você vai ver em seus treinos muito de suas mensagens bíblicas, e você vai ver em suas mensagens muito de seus treinos, linguagem, exemplos. Certa vez ele estava preparando um garoto para subir no ringue ou no octógono para lutar, e ele olhou para o garoto e disse: meu filho, você sabe o que a Bíblia nos manda fazer? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Suba naquele lugar, ame o seu próximo e encha a sua cara de pancada. É um paradoxo, irmãos. Suba lá, ame-o, fazendo-o chorar e deixando o seu rosto deformado. Se você gosta de lutas, eu não gosto muito, tenho até dificuldade de perceber o amor cristão naquilo, mas você vai ver, lutadores cristãos terminam de lutar, levantam a camisa, Cristo te ama. Enquanto isso, o cara está apagado, todo deformado. É um paradoxo. Ame o seu irmão e acabe com ele no soco. Há outras situações paradoxais. Por exemplo, os presidiários esperam com muita ansiedade o dia de sua libertação. Concordam comigo? Mas um deles, chamado Rodney, de 37 anos, depois de anos na cadeia, chegou o seu dia. Quando ele está saindo, ele pediu uma carona ao policial. O policial disse: não, eu não vou dar carona. Ele partiu para cima do policial, começou a bater no policial. 10 minutos depois, estava preso outra vez. Contrário ao que nós esperamos. Um outro, depois de solto, voltou semanas depois para a prisão. E quando ele entrou, alguém lhe perguntou: por que você já está aqui de volta? Sabe qual foi a resposta dele? Porque a comida do presídio é melhor do que a da minha mãe. Paradoxal, mas verdade. O oposto do que você espera que ele faça, mas ele faz. O que é um paradoxo, queridos? Paradoxo é um conceito que é ou parece ser contrário ao senso comum. Quer você goste disso ou não, a vida por vezes se revela paradoxal, contrária ao que você gostaria que ela fosse, o oposto do que você gostaria de estar vivendo. Você não gostaria de estar vivendo o que vive hoje, mas está vivendo, talvez. Você gostaria de estar numa outra realidade, mas não está. Você olha para determinada situação e pensa: isso não é justo, mas você está enfrentando a situação. Eu não gostaria de estar vivendo assim, mas está. A vida, muitas vezes, se revela paradoxal, o oposto do que esperávamos dela. O que você faz quando a vida se torna assim? Para onde você vai quando a situação é o oposto do que você gostaria de estar?
Capítulo 7, parte 2 de Eclesiastes, parece ter sido escrito para ajudar pessoas que estão num mundo paradoxal, no mundo oposto, no mundo que não é o mundo que eles gostariam de viver. E o texto vai nos dizer o seguinte, queridos, capítulo 7, verso 15. Nós temos assim: nesta vida sem sentido, nesta vida de vaidades, eu já vi de tudo. Um justo que morreu apesar da sua justiça, e um ímpio. O ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. Conselho do sábio: não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruir-se a si mesmo. Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo, porque morrer antes do tempo. É bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. A sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. Todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Pois em seu coração você sabe que muitas vezes você também falou mal de outros. Tudo isso eu examinei mediante a sabedoria e disse: estou decidido a ser sábio, mas isso estava fora do meu alcance. A realidade está bem distante e é muito profunda. Quem pode descobri-la? Por isso, dediquei-me a aprender, a investigar, a buscar a sabedoria e a razão de ser das coisas para compreender a insensatez da impiedade e a loucura da insensatez. Verso 26. Descobri que muito mais amarga que a morte é a mulher que serve de laço, cujo coração é uma armadilha e cujas mãos são correntes. O homem que agrada a Deus escapará dela, mas o pecador ela apanhará. Veja, diz o mestre, foi isto que descobri. Ao comparar uma coisa com outra para descobrir a razão de ser, sim, durante essa minha busca que ainda não terminou, entre 1000 homens, descobri apenas um que julgo digno, mas entre as mulheres não achei uma sequer. Assim, cheguei a esta conclusão: Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Vamos orar, queridos. Pai, nós te rendemos graças por este dia que o Senhor fez para o louvor do teu nome. Muito obrigado pelo dom da vida e muito obrigado, Senhor, especialmente pelo presente da salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado porque estamos reunidos aqui para ouvir a tua voz. Meu Deus, eu sei que diante de mim estão sentados homens, mulheres, vivendo dilemas terríveis. Eu sei que algumas situações são paradoxais, são opostas ao que nós pensávamos da vida. Não sonhamos com determinados problemas, não planejamos determinados sofrimentos, mas eles surgem e nós precisamos lidar com eles. Ajuda-nos pelo teu Espírito a ouvir a tua voz e a responder apropriadamente ao teu conselho. É assim que eu te oro, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.
como nós já sabemos, Eclesiastes foi dividido em duas partes maiores. A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 6, e passamos muitas semanas cobrindo a primeira parte de Eclesiastes, que foi feita de muita busca por significado, sentido, resposta. Salomão passeia por vários campos da humanidade em busca de sentido, em busca de respostas. Mas ele não encontra debaixo do sol ou no plano horizontal o que procura. O que ele nos deixa registrado são suas frustrações na busca por sentido ou respostas para a vida. Quando chegamos ao capítulo 7, nós entramos na segunda metade e algo muda. Salomão não está mais tão interessado em nos frustrar, mas ele está agora interessado em nos ajudar a viver. Como viver debaixo do sol? Como viver num mundo cheio de adversidades, que foi a mensagem da semana passada, num mundo que é paradoxal, o que nós veremos na mensagem de hoje. Ele está interessado em responder a pergunta que levantou no capítulo 6. Quem sabe o que é bom para o homem nos poucos dias de sua vida sobre a terra? Semana passada ele nos disse: vocês vão enfrentar adversidades e vocês precisam lidar com elas. Como? Encarando-as de frente, sabendo que a realidade é dura. Como enfrentar as adversidades? Ele disse: levando um amigo sábio a sério, se cercando de pessoas que podem ajudar, se aproximando de pessoas que podem aconselhar. E por fim ele disse: vocês podem enfrentar as adversidades levando Deus a sério, Deus e a sua vontade. Hoje ele vai nos dizer: o mundo não é apenas cheio de adversidades, o mundo é paradoxal. Muitas vezes ele vai se tornar o oposto do que você esperava. Ele vai se revelar contrário ao senso de felicidade, ao senso de paz, ao senso comum que todos nós temos. A grande verdade da parte 2 do capítulo 7 é esta: o mundo muitas vezes se revelará paradoxal, o oposto do que nós esperávamos. A pergunta que eu vou fazer a Salomão é: por que o mundo é assim? E ao responder, ele vai nos ajudar a lidar com o como devemos viver no mundo assim. Salomão, por que o mundo é muitas vezes paradoxal? Primeira resposta de Salomão é a seguinte, gente: o mundo é paradoxal, ou ele pode ser considerado paradoxal. Por quê? Porque ter uma vida justa, uma vida correta, não significa necessariamente ter uma vida longa, ter uma vida próspera. Vou repetir, gente. O mundo pode ser considerado paradoxal, porque ter uma vida justa, correta, santa, não significa necessariamente ter uma vida longa, próspera. Ele abre a segunda metade do capítulo 7 nos colocando cara a cara com um quebra-cabeças, uma situação paradoxal. Ele diz assim, verso 15: nesta vida sem sentido eu já vi de tudo. Lembre-se, essa palavra é revel no hebraico. Na sua Bíblia pode estar traduzida por vaidade, mas ela significa vapor, sopro, vento, neblina. Ele está dizendo: nesta vida curta, apesar de idade avançada, vida como um sopro, eu já vi de tudo.
eu já vi situações terríveis e estou diante de uma paradoxal que não faz sentido. É contrária ao senso comum. Que situação é esta? Diz ele, um justo que morreu apesar da sua justiça, e um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. Salomão está diante de algo paradoxal. Deus prometeu aos judeus, queridos, na entrega das tábuas da lei, Monte Sinai, Deus fez uma promessa aos judeus: honrem aos seus pais e vocês terão vida longa. Na entrada de Canaã, Moisés repete a lei e faz a mesma promessa. Israelitas, obedeçam ao Senhor e vocês terão uma vida longa. Salomão está diante do oposto. Um justo, piedoso, santo homem de Deus morreu cedo. E um homem pecador que não tem nenhum desejo no coração pelas coisas de Deus, não apenas teve uma vida longa, como também teve uma vida próspera. Salomão diz: isso é paradoxal. Pense em Caim, que matou Abel. Caim viveu muitos anos, Abel morreu cedo. Pense em Estevão, diácono da igreja, início da igreja, pregador do evangelho, morre prematuramente. Pense em alguém da sua família. Lembre de um amigo que foi cedo, ou que está agora passando por uma situação que você julga não ser justo. Salomão está diante da vida como ela é, e ele diz: ela é muitas vezes paradoxal, porque ter uma vida justa, correta, certinha, não significa necessariamente ter uma vida longa, próspera. Diante desse paradoxo, Salomão diz: há dois perigos, e as pessoas sempre andam por eles. Versos 16 e 17. Primeiro 16. Primeiro perigo, ele diz: não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruir-se a si mesmo. O que esse verso parece para você? Parece-me que Salomão era brasileiro. Não seja certinho demais, não. Não seja santo demais. Não seja justo demais, não. Burle aqui, passe por ali, drible essa lei, erre aqui, não erre ali, mas erre lá na frente. Parece-me que Salomão está dizendo: olha, não tente ser justo demais, porque a vida é assim mesmo. O famoso jeitinho brasileiro. Pode parecer, mas não é o que Salomão está dizendo. O que Salomão está dizendo sobre a justiça ser demasiadamente justo tem a ver com o que nós conhecemos muito tempo depois com o nome de farisaísmo. Salomão não está dizendo: olha, não ligue com a justiça, erre aqui, caia acolá, leve a vida. Não, ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo é: não tente manipular Deus com seus atos de justiça. Um comentarista que eu consultei diz que uma espécie de justiça própria está nascendo no apogeu do reino de Salomão. As pessoas estão começando a olhar para si como merecedoras das bênçãos de Deus e estão se esquecendo de seus pecados.
Salomão diz: não entre nessa. Quando a vida se tornar o oposto, não tente manipular Deus com seus atos de justiça. Segundo perigo, verso 17: não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? O oposto. Diante de uma situação paradoxal, alguém vai tentar mexer Deus no seu trono, fazendo mais, orando mais, ofertando mais, revelando mais obediência, para que Deus faça alguma coisa no trono, ou vai abandonar Deus completamente, pensando: não vale a pena. Não vale a pena. Eu fui santo, eu obedeci, eu fiz, e olha onde eu estou. Estou sofrendo, padecendo, e o ímpio, que não tem nenhum desejo no coração por Deus, está vivendo bem. Eu vou viver como ele. Salomão diz: os dois caminhos levam à destruição, e esse pode levar à destruição ainda mais rápido. Estamos entre dois extremos, duas escolhas. Se não vamos colocar Deus contra a parede, se não vamos abandonar Deus completamente, para onde vamos? Salomão diz assim, verso 18: uma alternativa melhor é bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. Traduzindo, é bom ouvir o primeiro conselho, não manipule Deus. Sem abrir mão do segundo conselho, não abandone Deus. Então o que é que eu faço? Só uma coisa: tema